Então, vocês viram como ele coloca, né, a figura aqui do Herbert Spencer, né, como um desses teóricos, né, que estão alinhados com essa ideia, né, da noção de utilidade em detrimento da essencialidade, da noção de bom. Né? E aí ele está tentando começar a traçar mais ou menos como é que de certa forma, imperou esse esquecimento do surgimento da noção de utilidade. Não foi. O microfone. Não foi. Melhorou? Sim. Não foi a partir, digamos, de um processo de esquecimento em si, contraditoriamente. Foi através de um processo contínuo, né, digamos assim, não estou achando a palavra adequada, mas um processo contínuo de lembrança dessa noção de utilidade como uma suposta essência disso que é denominado como bom. Então, de tanto isso ser repetido, isso de certa forma foi internalizado, né? Como essência. Tá, teoricamente dá para entender. Agora, tu poderia dar um exemplo prático, assim? Inventar um exemplinho? É porque isso vai reverberar posteriormente no que a gente vai abordar, que é o surgimento da consciência. Que tem 3 termos essenciais para a questão da consciência. Eu vou antecipar essa questão para poder dar o exemplo prático. Tá? Já estou antecipando. Já eu pedi um exemplo prático qualquer, eu quero enrolar mais ainda. Não é disso que se trata. Que é a questão da eticidade do costume, que é um estado de adestramento inicial, né? Que é a questão... Não, melhor tu não entrar nisso agora. Não, eu só vou mencionar. Que é a questão da Gewissen, que é uma internalização de determinadas regras específicas e, posteriormente, da questão da má consciência. Essa ideia inicial aqui, né, ela vai se reverberar algo próximo a um estado de adestramento, que é o estado da pré-consciência, que é o estado da eticidade do costume, que é, por exemplo, você tem um animal dentro da sua casa, né? E aí esse animal, ele tem um costume de fazer xixi no pé da porta da sua casa. E você pega e é até um exemplo que até meu professor utiliza bastante, é até engraçado, porque ele sempre fala esse mesmo exemplo e eu estou usando aqui, né? Aí o gato vai lá, o cachorro, seja lá o que for, faz xixi no pé da porta. Aí você pega, borrifa uns guichos de água em cima dele. Da próxima vez que ele for olhar para aquele dali, né, ele vai pensar 2 vezes antes de certa forma, fazer aquele ato, né, de ter aquele ato de fazer, de urinar ali no pé da sua porta. Então, de tanto você repetir isso, ele essencializa essa questão. Ele já não mais vai urinar na porta do seu quarto, porque ele internalizou o processo, né? Ele vai lembrar de esquecer de fazer aquilo. Entende? É contraditório, mas é mais ou menos por aí. Né? Então ele já não vai mais entender que aquele ato é um ato natural. E em sentido contrário, digamos assim, a questão da utilidade ela é naturalizada justamente por um processo análogo, um processo de adestramento. Nesse sentido. Deu para ficar claro ou o exemplo foi embolado? Meu, aí quer dizer... tô pegando. Eu também. Quer dizer que o que é útil não é claramente útil. Ele também pode ser imputado, pode ser adestrado. Não, a ideia de utilidade é análoga a uma ideia de adestramento no sentido de uma essência do bom. Né? O bom não é essencial. Né? O bom, para Nietzsche, como ele criticou aqui anteriormente, é um valor erigido a partir de um aspecto de predominância, né? Uhum. Que lhe é imputado. E é uma invenção. Exato. Né? Em contrapartida, existe essa noção de utilidade, né, que é um modo reativo de se contrapor a isso que foi estabelecido como norma diante daqueles que predominaram naquele determinado contexto histórico. Os fracos inventaram
Exato. Completa minha frase. Nem inventaram, porque eles não são capazes de inventar. Tá, Eles só são capazes de reagir. Eles reagiram. Eles fizeram o que com essa utilidade? Eles trouxeram para dentro de si essa noção de utilidade, porque essa noção de utilidade é um abrir mão. E essa noção de abrir mão faz com que, de certa forma, eles possam, digamos assim, subverter a moral estabelecida, transvalorar dentro desse aspecto. Entende? Então, é útil trazer essa noção de utilidade para uma noção de essência. É útil para o fraco utilizar dessa noção de utilidade, né? Definindo quem torna-se útil para ele, digamos assim, como essencialmente bom, porque dessa forma ele consegue se sobrepor, reagindo à moral estabelecida. Dessa forma. Segundo Nietzsche, é claro. Pegou ou não? Pegaram vocês? Então é útil esquecer. Então é útil esquecer que a utilidade surgiu, passou a ser. É útil tornar-se adestrado a partir desse modo reativo de existir, desse modo adoecido de existir, digamos assim. Tá, eu acho que eu peguei. É útil. Uhum. Curiosamente é útil. O esquecimento. Esquecer que a utilidade surgiu. Sim. Que ela passou a ser. Que a noção de utilidade não é uma essência, né? E esses genealogistas, apesar de críticos da tradição cristã, da tradição metafísica, que não é só cristã, que se erige através de um modo de existir que se parametriza por essas questões, né? Apesar das críticas que fizeram, mantiveram ainda essa essência da noção de utilidade, digamos assim. Eu acho que eles não conseguiram chegar lá só, não conseguiram, né? também. É isso que a gente também fala, né? Não tiveram capacidade, digamos, de fazer essa crítica, segundo Nietzsche. Mas para dar esse volteio todo aqui, só ele mesmo. Acho que a Rose quer falar alguma coisa ou ela tá falando e não tá conseguindo falar. Não, eu só ri. Mas não é interessante, né? Eu acho super interessante. Muito bom. Mas enfim. Aí eu vou entrar no 4. Acho que dá para entrar no 4 ainda, né? A gente entra, faz alguns comentários. Eu acho que aí a gente fica para entrar no 5 na próxima. Porque o 5 é o 5. Né? O 5 é o 5 porque não podia ser o 6 nem o 4. Por isso que ele é 5. Mas enfim, vamos lá. A indicação do caminho certo foi me dada pela seguinte questão, que significam exatamente, do ponto de vista etimológico, as designações para bom, cunhadas pelas diversas línguas, interrogação. Descobri então que todas elas remetem à mesma transformação conceitual. Isso aqui é lindo. Que, em toda parte, nobre, aristocrático, no sentido social, é o conceito básico a partir do qual necessariamente se desenvolveu o bom. E aí ele está justificando o que ele colocou inicialmente lá, né? De que aquilo que se estabelece como bom dentro da tradição, inclusive justificando etimologicamente falando, a partir da acurácia filológica de Nietzsche. E aí você está vendo como ele está utilizando a questão do historicismo acadêmico dele,
para fazer essa crítica da própria história a partir da etimologia dos conceitos, né? Eu acho que isso fica bem claro aqui, né? Eu estou aqui fazendo coraçãozinho com as mãos. De como isso se... E como isso se reverbera nessa questão que ele está colocando aqui, né? E aí ele prossegue. No sentido de espiritualmente nobre, aristocrático, de espiritualmente bem-nascido, espiritualmente privilegiado. Cadê? Um desenvolvimento que sempre corre paralelo àquele que faz plebeu, comum, baixo, transmutar-se finalmente em ruim. O exemplo... Eu acho que podia ter entrado uma nota do tradutor aqui. Em que sentido? Não, agora ele vai falar no Schlecht, mas na parte do mal, podia ter feito a mesma coisa. Mas, enfim, estou só reclamando. Essa tradução, ela é a, digamos assim, a menos ruim que tem aqui no Brasil, né? Mas ela tem seus problemas também, sabe? É por isso que é bom sempre ter o alemão, assim, quando surgir uma questão dessa. Inclusive, tem alguns problemas dessa questão que concerne a consciência, que eu só consigo fazer essa leitura porque eu já trabalhei vários anos. Se você pegar o livro para ler, na tradução, você não consegue nem identificar a diferença entre pré-consciência, Gewissen e má consciência. Ele utiliza o mesmo termo para tudo, entende? Que é moralidade do costume. E aí você não consegue nem entender essa diferenciação. É um problema. E aí em outros aspectos isso também aparece. Mas enfim. E aí ele segue aqui. O exemplo mais eloquente deste último é o próprio termo alemão, schlecht, ruim, o qual é idêntico a schlicht, simples. Confira-se, e aí se eu já pronunciei mal as outras, essa é quando eu vou conseguir pronunciar meio. Schlechtweg. Schlechtweg. E a outra? Schlechterdings. Ambos simplesmente. E originalmente designavam um homem simples, comum, ainda sem olhar depreciativo, apenas em oposição ao nobre. Mais ou menos ao tempo da Guerra dos 30 Anos, ou seja, bastante tarde. Este sentido modificou-se no sentido atual. Esta me parece uma percepção essencial no que toca a uma genealogia da moral. Percepção essencial, vou repetir. Que tenha surgido tão tarde deve ser o efeito inibidor que no mundo moderno exerce o preconceito democrático. Aqui ele já está colocando as garras de fora de crítica à noção de modernidade e a concepção de democracia, que faz todo sentido. Inclusive, a gente vai poder especificar e destrinchar isso, porque que Nietzsche é tão crítico à democracia posteriormente, tá? No tocante a qualquer questão relativa às origens. E isso até mesmo no aparentemente tão objetivo campo da ciência natural e da fisiologia. E aqui Nietzsche já se antagonizou aos aspectos científicos de sua época, né? E se, em outro sentido, quando a gente leu ali no dicionário Nietzsche, viu que ele se vale de um determinado quase positivismo, digamos assim, para poder, de certa forma, destituir a metafísica dos âmbitos do conhecimento, entre aspas, né? De um modo geral, aqui ele já se contrapõe, né? Fazendo uma crítica, né? Mas o dano que esse preconceito exacerbado até o ódio pode ocasionar, acima de tudo, para a moral e o estudo da história, mostra-se no famigerado caso de Buckle, que eu não sei nem quem é. Cadê a nota? Alguém tá com a nota fácil aí? Karen, dá para ler essa nota aí? 1820, tá me vendo? Tô. 1821, 1862. Historiador positivista inglês, autor de História da Civilização. Interessante. Em que o plebeísmo
do espírito moderno, de ascendência inglesa, e rompeu